Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 28. A minha palavra hoje é sinais divinos que a direção que você está certa. Diga comigo, eu preciso estar na direção certa. Não basta estar correndo, não basta estar trabalhando, não basta estar fazendo o máximo de coisas, ser um multitarefas, se você estiver na direção errada. A direção tem que estar certa. Você tem que estar com as pessoas certas, no lugar certo. Você precisa estar no centro do propósito de Deus, no epicentro do que Deus tem para a sua vida. Nós podemos estar vivendo bem, comendo bem, podemos estar desfrutando da nossa vida e mesmo assim estar fora do propósito. Mais importante do que o seu conforto, mais importante do lugar que você gosta, é você estar no centro da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar do mundo. Então, talvez você pense que o melhor lugar do mundo é estar onde tem muita riqueza, aonde, sabe, é o lugar mais seguro do mundo. Mas, diante de Deus, o lugar mais rico, mais seguro do mundo é no centro da vontade de Deus. E aqui nesse mundo, sempre vai ter as indicações, sabe, dos lugares, das pessoas, dos ambientes que você deve estar. E olha que tremendo isso. Às vezes o que é bom para você não é bom para mim. Porque a vontade de Deus para a minha vida pode ser diferente da vontade de Deus para a sua vida. Tem coisas que é comum a nós, como andar com Deus, o caráter, caminhar na verdade, na luz da palavra de Deus. É comum a nós isso. Mas quando se trata de direções, Deus tem um propósito específico para cada um de nós. E é importante você estar empenhado no lugar do seu propósito. É por isso que nesse texto aqui de Atos, capítulo 15, verso 28 diz: na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Você quer ser bem-sucedido? Quantos querem ser bem-sucedidos? Coloque o Espírito Santo em primeiro lugar. Aqui nós vemos esse texto: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Está falando de uma parceria. Está falando de alguém que desejou a liderança do Espírito Santo sobre si. Deus quer fazer uma parceria conosco. As pessoas não podem, sabe, fazer as coisas e depois consultar a Deus. Não é o Espírito Santo que te segue, é você que tem que seguir Ele. Espírito Santo, fica aqui à minha direita, por favor. Espírito Santo, fica aqui à minha esquerda, por favor. Não. É eu que tenho que ser dirigido por Ele. É eu que preciso aprender a ser guiado por Deus. Você sabe o que significa a palavra comunhão na Bíblia? A palavra comunhão na Bíblia significa compartilhar. Quando eu tenho comunhão com o Espírito Santo, eu recebo um compartilhamento do que Deus tem para a minha vida. E claro, eu vou compartilhar o meu coração com Ele. Eu vou compartilhar a minha vida com Ele. Mas isso é comunhão com o Espírito Santo. É você receber do compartilhamento dEle. E Ele sabe todas as coisas. O Espírito Santo não é apenas poder. O Espírito Santo é uma pessoa. E nós temos que aprender a amar a pessoa do Espírito Santo. Ele é Deus. Ele faz parte da Trindade. Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar para vocês o Paracletos, que é outro igual a mim.
Então, da mesma maneira que aqui nessa terra, os discípulos tinham a liderança de Jesus na vida deles, nós temos hoje a liderança do Espírito Santo sobre nós. E se nós olharmos para Jesus, Jesus direcionou a vida daqueles homens e mulheres a servir a Deus, a servir a Ele, e o Espírito Santo nos ensina a como servir a Deus, a como ser guiados por Deus. É por isso que a comunhão com Deus dá luz a essa parceria. E se nós queremos caminhar na direção certa, a primeira coisa é aprender a ouvir o Espírito Santo. Você vai ter que aprender a ouvir o Espírito Santo, a seguir a liderança dele, a voz dele. A Bíblia nos diz em Isaías capítulo 30, verso 21, abra a Bíblia comigo lá, vamos compartilhar esse texto. É a voz de Deus que precisa me guiar. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, os seus ouvidos escutarão uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, siga-o. O que a Bíblia está dizendo é que se eu estiver conectado com Deus, sempre vai existir uma voz para me guiar. Eu nunca estarei sozinho. A Bíblia diz aqui nesse texto: quer se volte para a direita, quer para a esquerda, os seus ouvidos escutarão uma voz. Qualquer caminho que você decidir ir, tem uma voz que você tem acesso a ela. Tem uma direção, sempre, para qualquer caminho que você decidir seguir. E ali Deus vai confirmar se o caminho está correto ou se o caminho não está correto. Ele vai mostrar para você. Então nós temos acesso a essa estrutura divina. Nós temos acesso a essa bússola do céu, que é a voz do doce Espírito Santo. O Espírito Santo tem a direção certa para a tua vida. Ele tem a direção certa para cada dia, para cada decisão, para cada investimento, para cada negócio, para a sua empresa, para a sua casa, para os seus projetos, para os seus sonhos, para o seu amanhã, para o seu hoje, para os seus filhos. Ele tem a direção, a voz dele é a fonte da segurança que nós precisamos. Você sabe que quando você empreende uma tarefa, você não sabe se aquilo vai dar certo, mas a confirmação pode vir de alguém e pode vir de Deus para a sua vida. Nós temos que aprender a amar a voz de Deus, aprender a amar a liderança do Espírito Santo. E tem coisas dentro de nós que, se nós não rendermos a voz de Deus, nós não vamos descobrir o que Ele tem preparado. É por isso que a Bíblia diz aqui: sempre haverá uma voz falando conosco e dizendo: é por esse caminho. Todas as infelicidades da minha vida vieram de não ouvir a Deus. Agora todas as felicidades da minha vida vieram também de ouvir a Ele. Então eu descobri, eu preciso envolver Deus na minha vida. Eu preciso envolver Deus nos meus projetos e nos meus sonhos. Eu preciso que Ele confirme a direção para mim. Jesus disse: ouve, e eu as conheço. Você tem acesso. Esqueça, sabe, aquilo que as pessoas dizem: Deus está em silêncio. O silêncio também é uma voz. Você sabia que quando você chega a um lugar onde você não sabe mais o que fazer, aonde você chegou nas últimas das últimas tentativas de vencer, e você chega, sabe, eu posso dizer, ao fim das coisas para você humanamente, ali tem uma voz esperando? O que você está dizendo? Eu quero dizer que
A voz de Deus, ela pode ser ouvida em todas as circunstâncias da nossa vida. Na crise, no vale, na montanha, no tempo de alegria, no choro de uma criança. Você pode ouvir Deus a cada manhã. Acredito que temos acesso à voz de Deus para nos direcionar aonde precisamos ir. Deus tem a direção para mim a cada dia. A Bíblia diz que até no meio das encruzilhadas existe uma voz, que é a voz da sabedoria, para me dar a direção certa. Nós temos acesso ao único, eu posso dizer, caminho que é certo, que é a voz que vem do Senhor Jesus. E não usamos muitas vezes, sabe, essa ferramenta extraordinária, essa bússola do céu, essa voz divina, que tem direção para mim e para a sua vida, a todo momento. Então, eu não preciso estar perdido. Eu não preciso, sabe, pensar que a minha vida não tem mais jeito. Tem uma voz que pode me direcionar ao caminho certo, que pode me tirar do maior problema que eu estou. É só eu aprender a ouvir. E se eu ouvir a Deus para cada decisão da minha vida, se eu ouvir a Deus para cada passo que eu der, o que a Bíblia diz no Salmo 119, 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra que não vai te deixar tropeçar no engano. É a palavra que não vai deixar você cair em golpe. É a palavra que não vai deixar você fazer um mau investimento. É a palavra que vai te guardar nos piores dias da tua vida. É a palavra que vai te guardar quando a tua alma estiver descontrolada. É a palavra que vai acalmar teu coração quando a tristeza bater na porta. É a palavra que vai resolver as crises do teu casamento. É a palavra que vai ajudar você a guiar os seus filhos no caminho certo. É a palavra que vai ajudar no seu propósito, seu destino de vida. É a palavra. E você tem que aprender a amá-la. Eu acredito que os melhores resultados da vida de um homem não são os seus resultados financeiros ou conquistas pessoais de qualquer tipo. Os maiores resultados na vida de um homem virão como resposta de ser guiado por Deus. Até hoje você tenta, até hoje você escava, tentando encontrar o ouro, tentando encontrar o seu lugar. Agora pensa comigo, e se o que você precisa, só Deus sabe da sua vida? A direção que você busca, a estratégia para resolver esse problema, para tirar você das dívidas, para lhe ajudar, sabe, a colocar a tua vida em ordem. Você precisa ter acesso a essa voz. Pensamos que os outros podem ouvir a gente, não. Que Deus não fala com a gente. Não é que Deus não fala contigo. É que você não está buscando ouvi-lo como deveria. Esses dias, sabe, eu comecei a pensar. A minha filha, ela é muito ativa e quando ela quer fazer uma coisa, é difícil impedir ela de não fazer. E muitos de nós, sabe, quando queremos muito uma coisa, nós vamos atrás e pesquisamos e corremos e acabamos até mesmo nos sacrificando para ter certas coisas e buscamos aquilo para ter. Mas quando se trata de ouvir a Deus e a gente vai orar e entra no quarto para buscá-lo e não conseguimos ter uma direção clara da parte dele, a gente desiste e vai para o sofá assistir televisão, ou sai para a rua, ou vai para a academia, ou vai fazer qualquer outra coisa. Nós não estamos buscando a voz de Deus como ela deve ser buscada. Nós não estamos, sabe, nos empenhando para ouvir a Ele. Quando fica difícil para você jejuar, quando você não tem mais, sabe, aquela disciplina de começar um jejum, de terminar um jejum só para buscar a Deus, é isso que está faltando em nós.
Está faltando respostas porque está faltando busca. Não está acostumado a ouvir isso, né? Eu acho que eu vou repetir. Está faltando resposta porque está faltando busca. Nós queremos que a resposta de Deus venha como uma mensagem de WhatsApp mandado para alguém que sempre nos responde. Deus vai responder, mas você tem que buscá-lo. E muitas vezes essa busca por entender o que Deus está falando vai levar você a uma entrega maior do que você pode estar disposto a entregar. Agora, quando você buscá-lo de todo o coração, não é eu que estou dizendo. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quer resposta? Quantos querem resposta aqui? Quer mesmo? Então busca. Busca porque tem resposta. Busca porque tem a resposta, tem. Mas você vai ter que buscar. E não adianta mandar outro buscar por você. Você tem que buscar. E eu digo mais: quando você se coloca no caminho de busca, é Deus que vai direcionar a resposta, o sinal, o profeta, a revelação, o sonho até você. Eu tenho dito para as pessoas: se Deus fala quando eu estou acordado, então Ele pode falar também quando eu estou dormindo. Porque quem dá as ordens a Ele, o dono da mesa é Ele. Ele é o Senhor, e eu não posso limitá-lo. Então tudo o que eu preciso fazer é fazer a minha busca. E a Bíblia diz que se eu buscá-lo, eu vou achar. Diga assim comigo: se eu buscá-lo, eu vou achá-lo. Comece a buscar. Comece a buscar, comece a buscar. Procure onde Deus está. Onde está a resposta? O que Deus está falando comigo? E a Bíblia diz que você vai encontrar. Poucas pessoas estão abertas a serem lideradas por Deus. Elas querem ser guiadas pelas suas próprias ambições, por aquilo que elas acham. O caminho de Deus é um caminho de busca. O caminho das respostas, o caminho da voz é um caminho de busca. Eu estou sempre procurando ouvir a Deus. Eu acordo pela manhã já buscando ouvi-lo. Eu ouço uma pregação buscando ouvi-lo. Eu oro buscando ouvi-lo. Eu tomo um banho buscando ouvi-lo. Eu estou caminhando, estou buscando ouvi-lo. A cada dia, a cada situação na minha vida, a cada porta fechada, a cada coisa que dá certo, eu busco ouvi-lo. Porque eu sei que Ele fala. Eu só tenho que encontrar a resposta dele para mim. Daí você diz assim: por que é tão complicado? Não é que é complicado. Você foi feito para ouvir a Deus. Você foi configurado para ouvir a Deus. O problema é que esse mundo desconfigurou você. O problema é que tem coisas que chamam mais a sua atenção do que a voz de Deus. Se você não aprender a valorizar a voz dele, se você não aprender a amar a voz dele, a se dedicar a ele, a adorá-lo, sabe, você não vai ter aquilo que você quer. E Deus faz isso, não é que seja um caminho difícil, mas é algo que você tem que se preparar para ouvir. Você pode comprar uma televisão nova para colocar na sua casa. Essa televisão nova, ela tem configuração. Você tem que colocar ela na internet. Você tem que organizar a imagem que você quer nela. Tem uma configuração a ser feita. Tudo que é novo tem uma configuração a ser feita. Sabe, as coisas não saem assim falando, elas não saem se ajeitando, se organizando. É a mesma coisa em relação a ouvir a Deus. Você tem que ter a configuração certa em você. E a configuração certa, eu já estou dizendo para você qual que é. Se chama busca. A busca é a configuração certa. Colocar Deus a par dos seus assuntos. Você não é obrigado a dar resposta para ninguém antes de conversar com Deus. Então primeiro converse com Ele e depois dê a resposta que eles estão aguardando de você. Deus conhece o caminho que nos levará a pastagens verdes. E Ele também conhece o caminho que nos leva a um desastre.
Você está entendendo por que você precisa ouvi-lo? Porque Ele conhece o amanhã. Ele vê o futuro. Ele sabe o que vai acontecer no dia 31 de dezembro de 2025. Ele sabe o que vai acontecer amanhã, por essa hora que nós estamos aqui. Ele sabe de todas as coisas, então por que não consultar a Ele? E se Deus ver que você o está buscando, a Bíblia diz que vai se cumprir o que está escrito em Lucas capítulo 6, verso 38 na tua vida: pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Agora, sabe, a maioria de nós está correndo, está decidindo, está comprando, está vendendo, está negociando, e está dizendo para o Espírito Santo: me acompanha, vem, vem, vem. Ele não é qualquer coisa, Ele é uma pessoa. E eu vou dizer uma coisa para você: quando você está diante de uma pessoa importante, você não vai fazendo tudo aquilo que você quer. Você tem que entender o protocolo da sua presença. E o protocolo da presença de Deus é temor a Deus. O protocolo da sua presença é temor a Deus. Então o que eu fizer, Senhor, qual é a tua vontade? O Senhor é mais experiente que eu. O Senhor conhece o amanhã. Para mim, isso tá legal. Tá bom o preço. Mas Senhor, qual que é a tua vontade sobre isso? Qual que é o teu olhar sobre isso? Daí você está dizendo: puxa, mas como que eu vou aprender a decidir na vida? Eu tenho que aprender a tomar algumas decisões. A melhor decisão que você pode tomar e aprender a tomar na vida é aprender a ouvir a Deus. Nós temos que aprender isso. Você pode escolher o sapato que você vai sair de casa. Você pode escolher a blusa que você vai sair de casa. Você pode escolher o carro que você quer comprar. Agora, para todo o resto, aprenda a ouvir a Deus. Tudo que vai ficar na sua vida por muito tempo, aprenda a ouvir a Deus. 10 minutos de decisão errada pode levar 10 anos para consertar. Então eu não quero passar um dia tomando as decisões por minha própria conta. Eu quero aprender qual que é o caminho de Deus. Deus tem caminhos aqui nessa vida para mim, e eu quero descobrir quais os caminhos que Ele quer que eu ande. Eu não quero ir a todo lugar que querem que eu vá. Eu quero ir nos lugares que Deus está preparando para mim. Eu quero ser alguém guiado por Deus. Eu não quero que um sistema me corrompa. Eu não quero que homens me manipulem. Eu quero ser alguém dirigido pelo Espírito Santo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: aprenda a caminhar com o Espírito Santo. Você quer aprender a ser liderado? Então esteja disposto a ser liderado. Porque enquanto essa direção, sabe, não virar na nossa vida, enquanto a gente não se render submetidos a tomar as piores decisões que podemos imaginar. Todos os dias nós podemos estar, sabe, à beira de um precipício, de uma decisão. Todos os dias o nosso coração, a nossa carne quer muitas vezes estar em lugares que Deus não quer que a gente esteja. Quer tomar decisões que não passam pelo crivo do Espírito Santo. Eu estava comentando agora pela manhã com os pastores que essa semana eu liguei para um amigo meu, e esse amigo, sabe, está começando um novo caminho, uma nova direção, e eu disse para ele algo que eu acredito que eu tive a resposta dele. Eu disse para ele: se Deus te direcionou a fazer isso, vá em frente, tenha a minha bênção, e eu estarei orando para que isso dê certo nas suas mãos. Mas se Deus não falou com você, é tempo de retornar ao lugar que você nunca deveria ter saído, eu disse para ele. Aí ele disse: eu vou orar. Aí eu já entendi tudo, não tinha palavra. É muito complicado, sabe, você tomar decisões
que você deveria ter orado antes, mas no calor do momento você foi impulsionado, sabe, a tomar uma decisão drástica, e você acabou saindo de um curso de Deus. E por mais que lá na frente você volte para a direção certa, o tempo que você tira fora do curso de Deus é um tempo de perda para você. Eu vou dizer uma coisa: toda vez que você estiver numa direção certa, vai haver desafios. Eu já vi pessoas prosperando no caminho certo, tudo dando certo para elas, Deus abençoando, tirando elas de situações difíceis, levando elas a lugares de paz e prosperidade, a pastos verdejantes, porque a Bíblia diz lá no Salmos 23, lá está o caminho, que você está na direção de Deus. A Bíblia diz: guiar-me faz em pastos verdejantes e a águas tranquilas. Quem te leva a pastos verdejantes é o Senhor. Quem traz uma estrutura de paz para dentro da tua casa é o Senhor. Agora, isso não significa que você não vai ter problemas, que você não vai ter embates, desafetos, pessoas lhe perseguindo, gente tirando das suas mãos o que era para estar nas suas mãos, injustiça acontecendo. Ou seja, você está num trilho de prosperidade, e ao mesmo tempo esse trilho de prosperidade está cheio de cobra, de jacaré, de rato, de gente querendo destruir você pelas costas, e você pensa: eu não tenho mais lugar aqui. Você pensa: é melhor eu trilhar um outro caminho, e Deus está dizendo para você: o lugar que Ele está te sustentando é o lugar onde Ele quer que você fique. Ainda que você tenha desafios, ainda que você esteja vencendo cada dia um inimigo diferente, ainda que cada dia você tenha que passar por situações diferentes, Deus está dizendo para você: eu quero que você permaneça no lugar que eu lhe coloquei. Salmos 91, que nós declaramos constantemente: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Muitas vezes eu estarei em guerra, mas eu estou no centro da vontade de Deus, aonde Ele disse para que eu estivesse. Então naquele lugar eu terei livramento do Senhor, naquele lugar eu irei contar com as miríades de anjos, naquele lugar eu terei provisão de Deus, naquele lugar Deus será o meu defensor, naquele lugar meus inimigos serão envergonhados, naquele lugar eu prosperarei, eu conseguirei atingir coisas que antes eu não conseguia. Fique onde Deus disse para você ficar, e se movimente quando Ele disser para você se movimentar. Você é um agente moral livre. Você pode decidir: eu não quero a liderança desse Espírito Santo, mas a Bíblia diz que Ele dará graça aos humildes. Ser humilde vai posicionar você para mais graça de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Não é fácil ser humilde quando as pessoas estão te provocando. Não é fácil ser humilde aonde as pessoas estão lhe rejeitando. Não é fácil ser humilde, sabe, aonde as pessoas estão tirando sarro de você. Não é fácil ser humilde aonde você foi injustiçado, maltratado, ignorado, rejeitado. Mas se Deus não me mandou sair, eu não saio. As pressões vão vir para tirar você do lugar que Deus tem destinado. Seja lá no seu trabalho, seja dentro do seu casamento, seja na igreja, seja no seu ciclo de relacionamento. Se Deus te estabeleceu ali, se Deus te plantou lá, só Deus para te arrancar. Então eu tenho entendido da parte de Deus: se eu não tenho palavra de Deus, eu fico onde eu estou. Ah, mas tem tanta pressão. Ah, mas é tão trabalhoso. Mas não tenho palavra de Deus. Se eu não tenho palavra de Deus,
eu tenho que ficar aonde eu estou. Isso é humildade, e a humildade vai te revestir de graça, para você poder vencer tudo que vier contra você. Olha, vocês estão falando com alguém que rompeu, vocês estão falando com alguém que passou muito perto de um burnout, vocês estão falando com alguém que já enfrentou muitas traições, mas o que sempre me segurou foi ouvir a Deus. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: o que vai te segurar é o que Deus te disse. E em todo momento, escute isso porque é importante, Deus só está querendo te posicionar melhor. É só isso que Ele quer. Gediel, o que significa para ti posicionados para ouvir? Às vezes a gente não está posicionado para ouvir. E Deus nos quer exatamente nessa condição, diariamente. A condição de posicionado para ouvir. Marta e Maria. Marta atarefada, cuidando das panelas, da carne para não queimar, das batatas para não passar do ponto. E com um convidado ilustre dentro da casa dela, Nosso Senhor. E a outra irmã, a que deveria estar ajudando, estava ali, sentada aos pés de Jesus, só ouvindo a sua sabedoria, a sua graça, o seu favor. Aí chega Marta e diz assim, indignada: manda essa mulher preguiçosa me ajudar. E Jesus disse: ela escolheu a melhor parte, e isso não vai ser tirado dela. Maria se posicionou para ouvir. Meu irmão, você não está ouvindo. Você está tão atarefado, você está tão ansioso, você está tão preocupado, você está pensando em todas as contas da semana, você está pensando nos credores, você está pensando na situação do Brasil, você está pensando o que vai acontecer amanhã, tem tanto medo tentando assolar você, tem tanta angústia tentando lhe prender pelas pernas. Mas o Senhor está dizendo para você: você precisa só de uma coisa, e não é de mais dinheiro, não é de reconhecimento, não é de quem devia dar o valor para você e não deu o valor para você. Você precisa só de uma coisa. Qual que é? Posicionado para ouvir. Nós precisamos estar posicionados para ouvir. Para de lutar com esse gigante. Para de lutar contra os leões. Eu sei, meu irmão, que você é um sobrevivente desse deserto. Eu sei que você pode estar cansado. Eu sei que a maioria das pessoas não sabe o que você está passando. E você diz para você mesmo: eu vou vencer, eu sou resiliente, eu sou invencível, ninguém me para. Eu sei que você diz isso para você mesmo, só que tem um detalhe, meu irmão. Às vezes, a gente vai funcionar que nem Paulo com aquele espinho na carne. E está lá trabalhando e ora: Senhor, tira esse espinho da carne. Tira isso aqui de mim. Tira essa dor que eu estou sentindo. Tira esse problema da minha vida. E tudo o que Deus quer não é que você continue orando por isso. Aí você diz: não, eu não devo orar mais por isso. O que Deus disse para Paulo? A minha graça te basta. Para de ficar murmurando. Parar de fazer essas orações repetidas. E só te posiciona para ouvir. E quando Paulo ouviu a minha graça te basta, ele entendeu. Enquanto nós estivermos falando demais, enquanto nós estivermos tentando demais, enquanto nós estivermos lutando demais,
nós não podemos ouvir a minha graça te basta. O que você está dizendo? Eu tenho que parar de fazer o que eu estou fazendo? Não, continue fazendo. Só não faça demais. Porque Deus quer que esse a mais seja na presença dEle rendido. Quantos de vocês acordam todos os dias pensando em resolver todos os problemas que você tem na vida? Levanta a mão aqui. Eu também sou assim. Agora sabe o que está me mudando? Você sabe o que está trazendo uma leveza para a minha vida? E que se você pegar essa palavra, ela pode fazer todo o diferencial também na sua vida? O que transformou a minha realidade foi saber de uma coisa: que aquilo que eu tentei e não deu, então o tempo que eu iria perder tentando resolver aquilo, eu invisto na presença do Senhor, descansando nele. Eu estou me posicionando para ouvir. Aleluia. Porque eu sei de uma coisa: a hora que eu ouvir, meu problema acaba. A hora que eu ouvir, a doença se rende. A hora que eu ouvir, a provisão vem. A hora que eu ouvir, Deus manda anjo. A hora que eu ouvir, a porta se abre. A hora que eu ouvir, milagres acontecem. Tudo que eu preciso é ouvir. Oh, aleluia! Aleluia! Deus te quer nessa posição, posicionado para ouvir. Diga para a pessoa que está ao seu lado: posicionado para ouvir. Diz para ele: está muito estressadinho. Você está muito estressadinho, irmã. Você só precisa de uma coisa: está posicionado para ouvir a Deus. É o que Deus está dizendo para você. E briga com todo mundo, e xinga todo mundo, e se levanta contra todo mundo, e tenta resolver as coisas. E Deus está dizendo para você: se posicione para ouvir. Diga para a pessoa que está ao seu lado: se posicione para ouvir. É o que Deus está dizendo para você. Eu fiz muitos anos programa de rádio. E mesmo tendo várias rádios na região, para as pessoas poderem me ouvir, tinha que ser numa frequência exata. Nem para mais, nem para menos. Se fosse para menos, dava chiado. Se dava para mais, também dava chiado. A voz não era perfeita, tinha que ser na frequência exata. Sabe o que eu aprendo? Eu tenho que estar posicionado para ouvir. E existem 3 coisas que vão me ajudar a me posicionar para ouvir. A primeira delas é: afaste-se de tudo aquilo que tem mantido você preso, engessado, travado. Em Apocalipse capítulo 4, verso 1, abre a Bíblia lá. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Abre a sua Bíblia comigo, para você meditar nessa palavra que diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis que diante de mim havia uma porta aberta no céu, e a voz que eu tinha ouvido falar comigo no princípio, como de trombeta, disse: suba para cá. Diga comigo: suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Sobe para cá. Sobe para cá. Essa foi quando João estava na ilha de Pátimos, e ele estava tendo uma grande revelação do Senhor. O Senhor disse para ele: suba para cá. Sai do natural e entra no sobrenatural. Sai da carne e entra no espírito. Aleluia. Meu irmão, a Bíblia diz que se nós andarmos no espírito, nós não vamos satisfazer a vontade da carne. A palavra de Deus para você é uma só. E é uma direção de Deus para a tua vida. Se você quer viver coisas maiores, vai ter que sair da carne. Daí você diz: como que eu vou sair da carne? Eu estou aqui. Você sabe como que você sai da carne? Alimentando o espírito. Você sai da carne quando você para de tentar pela carne e você começa a tentar no espiritual, sabendo que entrar no espírito é algo que nós estamos full time
Mas a partir do momento que eu me alimento no Espírito, o meu espírito prevalece sobre a minha carne e eu fico mais sensível a ouvir a Deus. É por isso que eu falei do jejum para vocês. O jejum é uma prática espiritual para desatar, a Bíblia diz, aquilo que prende você. O jejum não muda Deus, mas muda você. O jejum, ele é um amplificador, é uma ferramenta de amplificação espiritual. Tanto que oração e jejum são chaves mestras para o impossível. Todas as grandes conquistas que vieram para o meu caminho vieram por meio da oração, do jejum, aonde eu estava me posicionando para ouvir a Deus. As pessoas não jejuam mais. As pessoas não jejuam mais. E um detalhe, jejum sem oração é dieta. Jejum só se torna espiritual quando ele está regado de oração, quando ele está regado de rendição, quando ele está regado de palavra de Deus. Eu estou tendo um cuidado no lançamento desse meu devocional. E o cuidado que eu estou tendo é de dizer para as pessoas: leiam o meu devocional, mas primeiro leiam a Bíblia. Porque nós não podemos inverter a ordem das coisas. De repente alguém pode estar trocando, sabe, de deixar de ler a Bíblia só para ler o devocional, porque ali tem um versículo bíblico e ali tem algumas instruções. Ei, nada substitui a Bíblia, a palavra de Deus. Eu não estou jogando contra mim, eu estou no time dele. Entende isso? Você tem que compreender essas coisas no seu espírito. Nós precisamos ter uma vida de práticas espirituais, como oração em línguas, jejum, adoração. Diga para a pessoa que está ao lado: há quanto tempo tu não jejua aí, meu filho? Tem gente que nunca jejuou, batizou na igreja, é membro da igreja, é dizimista, mas nunca jejuou. Você tem que fazer um jejum aí de vez em quando? Às vezes, quando Deus, Ele nos chama para uma vida no Espírito, significa também que Ele pode nos tirar de certos meios que estão sendo um obstáculo para a gente ouvir a Deus. Até isso pode acontecer, porque às vezes você está em alguns lugares, sabe, e tem muito nesse mundo. Tem muito lugar aqui nesse mundo para ser um obstáculo para você ouvir a Deus. Tem gente que não lhe deixa quieto, está sempre lhe chamando para uma coisa e outra. De repente, essas amizades, esses convites, estão lhe tirando de ouvir a Deus. Já parou para pensar nisso? Que tem muita reuniãozinha que você vai em nome de ouvir a Deus, ouvir a palavra de Deus, e às vezes é só um ambiente de fofoca, de uns falar da vida dos outros, de uns criticar a vida dos outros. E Deus está dizendo para você, para mim, falar contigo: saia desses lugares de fofoca e entre no meu espírito. Meu irmão, eu sinto dizer para você, mas se você quer ouvir a Deus, você vai ter que sair desses lugares de fofoca. Se você quer ouvir a Deus, você vai ter que sair desses lugares onde só tem gente negativa falando o que é ruim e se conectar em Deus. Quantos já ouviram falar da palavra network aqui? Levanta a mão. Pois é, essa é uma palavra aí atual, dos nossos dias atuais. Mas às vezes você está se conectando com outros colegas da sua mesma profissão, e tudo o que eles têm para trazer para você é um relatório negativo de como as coisas vão ficar, de como as coisas estão, e de como está difícil de vender, e que está difícil lá para o colega, e vai estar difícil para mim também, e olha, a tendência é piorar. E daí tem alguém que diz assim: ó, enxuga o máximo que você pode, economiza o máximo que você pode, porque as coisas vão ficar pior. Mas o que o céu está dizendo? Diga para a pessoa que está ao seu lado: o que o céu está dizendo? Porque é isso que importa para mim e para você. Não é o que estão dizendo aí, é o que o céu está dizendo. O que importa para mim é o que o céu está dizendo. O que Deus está dizendo? O que Deus está dizendo para mim? O que Deus tem para o meu futuro?
Qual que é a palavra que Deus tem para mim? A palavra que Deus tem para mim é que eu vou prosperar mais, e que eu vou crescer mais, e que a minha mesa vai ser mais farta. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você está no ambiente errado. Alguém está te puxando para baixo. Só que, meu irmão, a Bíblia diz uma coisa: que o Senhor renovará as forças daqueles que confiam nele. Caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, e voarão. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você ouvir do céu, você vai sair dessa terra, você vai tirar os seus pés aqui dessa terra, e sabe, mesmo que esteja tudo caindo ao seu redor, você sabe que se você ouvir algo do céu, vai tocar na terra. Aleluia, aleluia. E um detalhe: nós pensamos que Deus visita apenas as injustiças que são feitas contra nós de forma direta. Nós pensamos que Deus visita as injustiças feitas contra nós só de forma direta, cara a cara. Mas Deus visita também qualquer tipo de injustiça indireta, lançada contra a sua vida, levantada contra a sua vida. Qualquer coisa no mundo que se levantar para ser injusto contra ti, Deus se levantará para trazer salvação. Deus se levantará para te conduzir para fora daquilo. Então esteja tranquilo, porque maior é Deus. Aleluia. Eu sinto de dizer algumas coisas aqui hoje. O medo não vai me manter travado aqui nessa terra. O medo não vai me travar em nenhum lugar aqui nessa terra. Eu vou dizer para você por quê. Quando Deus anunciou para Abraão que estava prestes a destruir Sodoma e Gomorra, Abraão começou a interceder. Então eu tenho que ouvir de Deus o que está para acontecer. Eu tenho que ser tão íntimo de Deus que eu saiba o que vai acontecer. E a segunda coisa, a Bíblia diz que Abraão começou a interceder por Ló e estava dizendo: Senhor, se naquela cidade tiver 50 justos, 40, 30, 10, e o Senhor disse: por amor dos 10 eu não destruirei. Então eu quero que você entenda uma coisa, e isso tem que entrar dentro do seu espírito, que tudo que nós precisamos, quando as coisas estiverem tensas, quando houver qualquer notícia de destruição, qualquer notícia de guerra, qualquer notícia de perturbação, qualquer notícia de doença, tudo que nós precisamos é estar em intercessão. E sabe o que Deus fará? Deus enviará o anjo dele até você para lhe livrar de todo mal, assim como ele fez com o justo Ló. Deus fará também com você. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o segredo é posicionado para ouvir. Aleluia, aleluia. Não temeremos, não temeremos, porque aquele que nos guarda não dormita. Aleluia. Diga assim comigo: eu elevo os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Teus olhos têm que estarem para lá, teus olhos têm que estarem nele. Todo dia, o diabo vai tentar prender você com as piores notícias aqui desse mundo. Não estou dizendo para você não ouvir, ouça, mas não alimente o seu espírito disso. A minha boca só está aberta para receber do céu. A minha boca só está para receber aquilo que eu quero receber, aquilo que eu desejo receber. É por isso que nós precisamos nos inclinar para Deus e dizer: Senhor, eu quero que Tu seja a minha fonte.
O problema de você estar com tanto medo, o problema de você, sabe, estar tão inseguro, o problema de você não estar investindo, o problema é que você está bebendo de fontes erradas. E você bebe isso todo santo dia. Então você já chega no trabalho, sabe, com a notícia que o dólar disparou, com a notícia, sabe, que a bolsa caiu. Ei, independente do que estiver ao meu redor, Ele me guiará. Diga assim comigo: Ele me guiará a pastos verdejantes, aos lugares certos. Meu irmão, é impossível você viver na seca, é impossível você viver no deserto, depois que você entende que o Senhor é aquele que te guia, que a voz de Deus sempre te conduzirá aos lugares de riqueza, aos lugares de prosperidade, aos lugares onde tem recurso aqui nessa terra. Você pode ver a condução de Deus na vida do profeta Elias. Quando o recurso acabou num lugar, Deus jogou ele para outro lado. Diga para a pessoa que está ao seu lado: quem ouve a Deus não teme mais. Tira o medo do teu coração. Tira o medo do teu coração. Tira o medo que está impedindo você, sabe, de fazer mudanças na sua vida. E você fica adiando, porque você quer ver o que vai acontecer. O que vai acontecer é aquilo que você permite. Aí você diz assim: isso não pode estar certo. Quando você ouve a Deus, só acontece com você aquilo que você permite. Posicionados para ouvir? Posicionados para ouvir? Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: eu estou posicionado. Eu quero ouvi-lo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tem muita gente saindo da crise hoje. Tem muita gente saindo da crise, tem muita gente saindo em lugares que eram impossíveis, porque o Senhor está falando. Fica de pé junto comigo. Aleluia. Eu sinto Deus muito forte aqui hoje. E eu sei que nós precisamos nos colocar diante de Deus, nos humilhar diante dEle para ouvir a sua voz. Sabe, meu irmão, se você tem medo do que podem falar para você, se você tem medo de que alguém imita você, se você tem medo de que um sócio diga que vai embora, se você tem medo do que os homens estão dizendo que pode acontecer, você vai viver refém ao sistema que prende aqui na terra. Mas se você quiser se libertar disso e viver cada dia aqui dessa terra livre, não mais como um escravo, mas como livre, ouvir a Deus vai trazer essa liberdade para você. Ah, mas e se eu ouvir que eu estou demitido? Então você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo: eu tenho uma outra porta. Está entendendo? Diga para a pessoa que é ao seu lado: a voz dele prometeu nunca me desamparar. Aleluia. Sem medo. Amém? Você não é mais escravo do medo. Você vai viver crendo no que Deus tem para a sua vida a cada dia aqui nessa terra. Aleluia, você não faz parte mais do sistema. Ah, mas existe um mercado. Quem anda no sobrenatural pode viver acima desse mercado. Trabalhe. Faça o seu melhor todos os dias, seja excelente. Seja incansável. Mas não tira os teus olhos do alto. E quando as coisas estiverem difíceis, não diga que tudo vai acabar e que você vai ter que fechar as portas e demitir todo mundo. Quando as coisas estiverem difíceis, você vai se posicionar para ouvir. Senhor, qual que é a instrução para sair disso? Aleluia.
Talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido isso, mas é exatamente o que você está ouvindo. Deus tem uma solução para cada problema. Aleluia. Talvez alguém diga assim: não, mas isso é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Sabe, é que tudo que você aprendeu lá fora, tudo que você aprendeu talvez na sua experiência de vida, tem dito para você exatamente isso. Não pode isso estar certo. Sabe, é que nem quando alguém diz assim: eu não acredito em Deus. Eu não acredito em algumas coisas. Você sabe por que você não acredita em algumas coisas? Porque você não experimentou ainda algo maior. Quando você tem experiência com coisas maiores, sabe, eu já vi algumas coisas na minha vida que me fazem acreditar que Deus pode tudo. Eu tive essa experiência na minha vida, em vários momentos. Então, essa conversa, eu não acredito em algumas coisas, é porque você não experimentou coisas maiores. A partir do momento que você começar a ter experiências maiores, você não vai colocar mais limites para Deus. Você põe limites, mas Ele é um Deus ilimitado. Daí você diz: não, eu conheço homens que são poderosos. Tem aquele que é mais poderoso, Ele é todo poderoso. Gente, nós temos que brigar do jeito certo. E nós temos que brigar no espiritual. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você tem que entender, existe um poder maior. Aí você diz assim: mas hoje eu cheguei aqui e eu tenho muita conta essa semana, e quem é que vai pagar? Você está trabalhando? Está trabalhando, está fazendo o teu melhor. Te posiciona para ouvir que Ele vai te tirar disso. E digo mais: se você se posicionar para ouvir, você não volta a ter as mesmas necessidades. Gente, isso é tremendo. Aleluia. Tudo aquilo que eu ouço de Deus e que começa a me guiar, não me faz voltar para as mesmas necessidades. É só obedecer. Abre a Bíblia comigo, nós vamos servir a ceia. Quero que chame a minha esposa para vir aqui, por favor. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. 1 Coríntios 11, 23. Aleluia. Quantos são felizes de terem ouvido algo da parte de Deus hoje? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Como é maravilhoso saber que Ele tem a saída. Ele é a solução, Ele é o árrimo da nossa sorte, nossa fortaleza. Deus justo e poderoso, grande El Shaddai, grande, grande, grande. Ele é grande. Prepara, grande é o Senhor. Prepara aí que eu vou ler primeiro a ceia. E você que está aí ao vivo comigo, Deus está falando contigo aí também. Deus está falando contigo aí. Está falando. 1 Coríntios 11, 23. Aleluia. Hoje eu estava vindo para cá e agradecendo a Deus. Esse meu livro novo do Café com Jesus é o meu 19º livro. Hoje pela manhã eu fiz uma oração a Deus. Eu disse: Deus, que nessa vida o Senhor me permita escrever 100 livros. E você sabe como que veio o primeiro livro? O primeiro livro veio... Eu estava sentado na minha casa, ainda morando no fundo da igreja, ainda no apartamento do fundo da igreja. Era assim que as coisas começaram a vir para a minha vida. E o Senhor falou bem assim comigo. O Senhor disse assim: escreve, posta na rede social. Olha só como Deus usa as redes sociais também. Deus disse assim: posta na rede social que você vai escrever um livro. Deus disse exatamente isso com muita clareza. E daí sabe o que eu fiz?
Eu escrevi um post exatamente assim, Gediel. Logo mais, o lançamento do meu primeiro livro. Não tinha uma palavra escrita. Oh meu Deus, eu conto isso, tem gente que ri. Meu Deus, como que esse homem faz isso? Mas quando eu ouço a Deus, eu vou. Não importa se a missão é impossível. Não importa se a missão é impossível. Se eu tenho uma palavra, eu vou. Eu não sabia, sabe, como escrever. Eu não sabia qual a editora. Eu lancei meus primeiros livros. Eu lancei por mim mesmo, sem editora. Fui lá na gráfica, acertei com a gráfica, sabe? Não tinha noção de preço, não tinha noção de capa, não tinha noção de nada. Mas eu tinha o quê? Uma palavra. Diga assim para a pessoa que é ao seu lado: uma palavra resolve muita coisa. Aleluia, aleluia. Deus está falando com alguém aí. Aí você diz: eu tenho palavra para isso. Vem cá, já foi numa gráfica perguntar quanto que é? Já foi saber como é que escreve um livro? Já tem o nome do livro? Eu estou esperando no Senhor. Você está esperando o que Deus já disse para você fazer? Me explique. Me explique, eu não entendo isso. Porque a minha cabeça não funciona desse jeito. A minha cabeça funciona da seguinte maneira: se Deus falou, eu vou atrás. Ah, mas eu não tenho editora, eu não tenho dinheiro, eu não sei o nome. Meu irmão, só se mexe da cadeira, sai desse sofá e vai!